Oi, como é que você tá? Hoje eu tô aqui pra falar sobre positividade tóxica. Você sabe o que significa isso? Provavelmente você já deve ter ouvido falar em algum lugar. Mas vamos lá, positividade tóxica é aquela que faz a gente acreditar que você tem que estar positivo o tempo todo, independente da situação, independente se a pessoa está passando por uma tristeza profunda, por uma situação muito difícil na vida, por um luto, por um medo muito grande, ela tem que ser positiva acima de qualquer coisa. É como se você não tivesse o direito de sentir outra coisa que não sejam emoções boas. E na vida real, né, ali no nosso dia a dia, isso não é possível. A gente oscila, nós somos seres humanos, a gente oscila durante um dia. Se você se observar de verdade, você passa por várias emoções. Você pode passar por tristeza, alegria, dor, medo, angústia, no mesmo dia, porque a gente oscila em momentos diferentes, né? E aí, essa positividade tóxica, ela vem de um jeitinho que a gente às vezes nem percebe. E a coisa mais séria que eu vou falar aqui, eu acredito, e a mais importante é que todo mundo faz isso. A gente também, eu também, você também, mesmo sem perceber. A gente usa daquelas frases assim que todo mundo fala, às vezes a gente fala que a gente nem sabe por que tá falando, mas a gente fala. Às vezes a gente não sabe como lidar com uma situação que alguém traz pra gente, aí você vai lá e solta aquela frase, que é uma frase positiva, só que tóxica. E aí pra tentar ajudar, pra tentar confortar, aí você vai lá e fala isso e no fim das contas não ajuda em nada. E todo mundo já ouviu algumas dessas frases com certeza também, porque faz parte da nossa cultura, a gente aprendeu assim. Então vamos aqui hoje olhar para essas frases e prestar atenção nisso, para que a gente tente não reproduzi-las mais, eu tente pelo menos reproduzir menos, porque às vezes é sem querer que a gente fala, e quando a gente ouvir, que a gente saiba falar que não, olha, isso não me ajuda, e eu não gostaria que você falasse mais dessa forma comigo, né? Porque às vezes quando eu tô sofrendo, quando eu tô ali triste, eu quero só um acolhimento, não precisa nem falar nada se você não quiser, só me ouvir já ajuda bastante. Aí eu vou dar alguns exemplos dessas frases. Por exemplo, tá tudo dando errado na vida da pessoa, um monte de coisa acontecendo ruim, aí vem alguém e fala assim, mas pelo menos você tem saúde, você precisa ser forte, tudo acontece por uma razão. Todas essas frases são verdadeiras, mas quando você tá ali no momento da dor, da tristeza, da dificuldade, elas não ajudam em nada. Sabe o que elas fazem com a pessoa? Fazem a pessoa se sentir pior. Agora eu vou compartilhar uma frase que me incomoda muito, sempre me incomodou e eu não sabia muito bem por quê. Aí hoje eu entendo por quê. Que é a frase de tem gente pior que você. Gente, essa frase, além de não ajudar na situação, ela causa um sentimento de culpa. Por quê? Porque eu já tô mal por algum motivo e aí alguém fala pra mim, mas tem alguém pior. Aí eu tô mal pela minha situação e agora eu fico mal também porque tem gente pior que eu. O fato de ter gente pior do que eu não anula o meu sofrimento, sabe? É como se essas frases, elas quisessem fazer a gente anular o nosso sofrimento, o nosso sentimento. Por quê? Pra quê? Isso não ajuda na situação. Eu não tenho que fingir que aquilo não tá acontecendo porque tem alguma coisa pior acontecendo em outro lugar. Eu vivi uma situação em que eu estava num trabalho que era muito pesado, fisicamente e emocionalmente. Era um trabalho, eu trabalhava com público e tudo. Era muita coisa que tinha a fazer. Era um trabalho que não tinha lugar pra sentar, tinha que ficar em pé o tempo todo, não tinha horário pra comer, não dava muito pra tomar água, nem pra ir no banheiro, era uma coisa bem insalubre. E comentando com as colegas de trabalho sobre a dificuldade que aquilo era pra mim, e que, né, tudo tava muito pesado, o que eu ouvi era isso. Tem gente pior que você. E quando eu ouvia isso, eu me sentia culpada. E essa frase me fez permanecer lá por muito tempo, porque eu tinha medo de sair de lá e encontrar algo pior. Só que a gente não se lembra de que a mesma possibilidade de você sair de um lugar ruim e encontrar algo pior é a mesma de encontrar algo bom. São 50% de chance para cada. Mas por que a gente se fixa só no ruim? Não é mesmo? E aí eu me mantive lá, sofrendo, permanecendo numa situação que me fazia mal, por essa ideia muito forte na minha cabeça de que, pode ser que seja pior fora daqui. E aí, numa situação dessa, a gente às vezes pensa assim, mas eu não vou ter força, eu não vou ter a capacidade para lidar com uma situação difícil, além dessa que eu já tô lidando. Primeira coisa, você já tá lidando com uma situação difícil. Então, com certeza, você vai conseguir lidar com outras. E pensa sempre que, dentro de qualquer situação, vai ter a possibilidade de dar certo e de dar errado, de ser bom ou de ser ruim. Então, assim, se você quer sair de uma situação que tá te fazendo mal, né, de uma coisa que você não tá sustentando mais,
e o que te pega é esse pensamento de que, mas fora daqui pode ser muito pior, tem gente pior do que eu, você pensa que permanecer onde você tá já está sendo muito difícil. Então lidar com o difícil você já sabe. Mas você tem que pensar que tem a grande possibilidade de você lidar com algo melhor. E essa é a esperança que nos faz nos mover e mudar. E foi isso que me fez sair daquele lugar e procurar algo melhor, e realmente eu consegui algo melhor. Então, cuidado com essas frases que a gente repete sem perceber, essas frases que a gente pensa que a gente está querendo ajudar, que a gente está sendo positivo. Pare antes de falar. Às vezes a pessoa só precisa de um acolhimento. Naquele momento eu só queria um acolhimento, e se alguém tivesse uma palavra positiva para me dizer, poderia ser: vai buscar algo melhor. Você consegue, por exemplo. Isso seria uma fase positiva, que não seria de positividade tóxica. Outra coisa que pega muito é a questão do ser grato, né? As pessoas, é muito importante ser grato, gente. Faz muito bem pra gente, faz muito bem pra alma e é muito válido. Porém, essa coisa da gratidão que tentam nos colocar, descer goela abaixo, não faz bem de forma alguma, né? Quando alguém fala pra você assim: não reclame, seja grato. A gente é grato o tempo todo? Eu gostaria de ser, de verdade, mas às vezes a gente não é. E não adianta a gente fingir que é. Não adianta a gente forçar uma barra ali e fingir: eu sou grata, tudo na minha vida é perfeita, né? Não ajuda muito também pensar dessa forma. Então a gente tem que buscar dentro da gente a gratidão. E olhar para as coisas que a gente tem, para nós mesmas com carinho. Mas não é de uma hora para outra. Às vezes não é naquele momento do sofrimento, da dor, da indignação que você está sentindo ali, que essa frase vai ajudar: seja grato. Não, nesse momento eu não quero ser grato, eu não tô podendo ser grato, sabe? E tudo bem, vamos viver cada emoção e cada sentimento no seu momento, sem atropelar, sem querer fingir ser o que não é, porque na verdade fingir ser o que não é só atrapalha ao invés de ajudar. E por que que o positivismo tóxico é prejudicial? Primeiro, porque ele invalida as nossas emoções. Que é aquela coisa que eu falei lá no vídeo sobre a raiva. Quando alguém fala pra você calma, e você tá só invalidando o que a pessoa tá sentindo. Então a pessoa vem querer conversar sobre uma situação específica na vida dela, e você, ao invés de simplesmente ouvir, primeiro você fica tentando resolver a questão, e não é esse o caso. Não necessariamente quando alguém quer te contar algo difícil, ela quer que você resolva o problema. Muitas vezes ela só quer ser ouvida, ser percebida, ser olhada como uma alma humana, como um ser humano. É só isso, ela quer ser acolhida. E como que se acolhe? Eu estou aqui, eu estou te ouvindo, né? Pode ser que eu não possa fazer nada por você, mas o que eu puder te ouvir, ou como eu puder te acolher, eu estarei aqui para te acolher. E aí você pode perguntar para a pessoa: o que que você quer que eu faça por você? Vale muito mais do que falar uma dessas frases que só prejudicam, só atrapalham. A positividade tóxica, ela impede conexões genuínas, porque você não consegue se aprofundar numa conversa com alguém que fica falando essas frases pra você que ela quer logo resolver seu problema, resolve logo e para de reclamar, sabe? Então ela impede uma conexão real. Você tá só conversando meio que às vezes sozinho, dependendo com quem você tá conversando, a pessoa às vezes nem tá prestando atenção em você, tá só soltando umas frases aí pra você: fica quieta. Então não tem conexões, então é muito triste. A gente se sente pior, dependendo com quem você vai conversar. Mas é importante, quando você estiver passando por uma situação difícil, perceber com quem você vai falar. Não é qualquer pessoa com quem você deve falar, com quem você deve se abrir. Mesmo que sejam pessoas próximas, sabe? Às vezes as pessoas próximas são as que menos sabem acolher. Então tome cuidado, porque ao invés de se sentir melhor, você pode se sentir até pior. Escolha bem com quem você vai compartilhar as suas dores. Outra coisa que a positividade tóxica faz é fazer a gente acumular emoções, né? Ouvindo essas falas de pessoas que não estão abertas para nos ouvir, o que a gente faz? A gente reprime as emoções. A gente não sabe lidar, a gente engole o choro, muitas vezes, sabe aquela coisa de: não fica triste não, você tá super triste, aconteceu uma coisa terrível na sua vida e alguém vem e fala: não fica triste não, você tá vivendo um luto, você perdeu alguém querido. Fica triste sim. Sim, a gente tem que ficar triste. Porque como que a gente passa por uma situação difícil, de luto, de dor, se a gente não sentir a dor? Tem uma frase no livro A Culpa é das Estrelas, que o rapaz lá do livro, do filme também, ele fala assim: a dor precisa ser sentida. E eu levo essa frase para minha vida.
Eu acho essa frase muito icônica, assim, muito importante. Ela precisa ser sentida. Se você finge que você não sente dor, se você finge que você não sente raiva, que você não sente angústia e outras coisas, pra onde elas vão? Elas ficam guardadinhas, elas viram um bicho-papão que vão te assombrar pelo resto dos seus dias. Então, sinta a dor. Não deixe que ela permaneça, né? A dor, as emoções, elas são passageiras. Elas devem vir e devem ir. Mas quando elas vêm, deixe elas estarem. Olhe para elas e se veja diante delas. Para você lidar melhor com isso, sabe? Você precisa olhar para elas, sentir o que tem para sentir e depois você levanta e continua a sua caminhada na sua vida. Mas não fingir que não sente. Não finja que você não tem emoções. Você não é uma máquina, você não é um robô. Então, enquanto ser humano, a gente tem emoções e elas servem para serem ouvidas e vistas. E outra coisa que a positividade tóxica faz é cobrar uma felicidade, uma positividade irreal, sabe? Parece que tá todo mundo até tomou alguma coisinha ilícita aí pra ficar o tempo todo assim, eu tô feliz o tempo todo, pulando de alegria. E pra que isso mesmo? Pra que isso serve? Do que isso traz de benefício real pra nossa vida, assim, sabe? Não acredite em quem te diga que o método que está ensinando vai fazer você ficar feliz 100% do tempo e que a única emoção que você vai sentir na sua vida é alegria ou coisas positivas, sabe? O que a gente está aqui para aprender a lidar com as nossas próprias emoções, isso leva tempo, isso é dia a dia, isso depende de uma autoobservação, é chato, é cansativo, é desafiador e é o que é. E é muito, varia de uma pessoa para outra, né? Uma pessoa pode lidar mais facilmente, a outra pessoa pode ter mais dificuldade, mas respeite o seu momento, a sua situação, o seu caminho, o seu jeito de fazer as coisas. E não fique acreditando nessas pessoas que falam que tudo é fácil e que vai te dar a fórmula mágica para você resolver todos os seus problemas, porque isso não é verdade. Eu aqui com o meu canal, eu venho para trazer essas conversas em relação às coisas que eu vivencio e o que eu tô aprendendo, né? Eu não sou profissional da área da saúde mental, mas eu sou uma pesquisadora e uma curiosa no assunto. Então eu quero aprender. Nem tudo que eu trago aqui eu aprendi. Algumas coisas eu acho que eu aprendi, daqui a pouco elas vêm de novo na minha vida, eu vi que eu não aprendi coisa nenhuma. E o ciclo de aprendizado do autoconhecimento, ele é assim. Ele é altos e baixos. Eu vou para trás, eu vou para frente, daqui a pouco eu vou para trás. E é assim que a gente vai aprendendo. Então é isso, aceite, a gente é ser humano e vai ser dessa forma. E tá tudo bem ser dessa forma, né? Não tem nada de ruim nisso. A gente tá aprendendo, errando, aprendendo e errando de novo. Faz parte. Algumas alternativas que a gente pode usar para trocar essas frases aí que a gente usa sem perceber por frases realmente positivas é, por exemplo, ao invés de você falar assim, pelo menos, né? E falar alguma coisa, e pelo menos você tem saúde, ou pelo menos isso, você pode falar assim, eu imagino como isso está sendo difícil para você. Ao invés de dizer, seja forte, você é forte, coisas do tipo, você pode falar assim, eu tô aqui para você, eu tô aqui para te ouvir. E ao invés de dizer, você vai superar, dizer, eu te escuto e você não precisa apressar nada, sabe? Não diga, não precisa chorar, não precisa ficar triste, né? Deixa a pessoa ficar triste. Acolher a dor do outro não é resolver o problema, não é tentar consertar, não é mostrar alguma coisa melhor para ela naquele momento, é estar presente. Se é uma pessoa que você realmente ama, esteja presente com ela naquele momento. Aberto ao que ela precisar. Se ela tá precisando que você ouça. Se ela tá precisando ficar apenas em silêncio do seu lado, fique em silêncio do lado dela. Se ela tá precisando apenas de um abraço, dê um abraço. Dê pra pessoa o que ela deseja, não o que você acha que é bom pra ela naquele momento, sabe? E dizer, você tem o direito de sentir o que você está sentindo. E eu estou aqui com você. Sabe? Eu acho que essa é uma das melhores frases de se dizer e de se ouvir quando a gente tá passando por uma situação dessa. E aí, depois de tudo isso aqui que eu disse, eu venho lembrar que a gente tem que pensar na nossa positividade tóxica. Porque a gente também, em algum momento, reproduziu ou vai reproduzir alguma dessas frases e tantas outras que existem que são de positividade tóxica, sem perceber. Então, quando alguém fala alguma coisa dessas pra você, não é pra também ficar brava com a pessoa e nunca mais falar com a pessoa.
é ter empatia, entender que essa pessoa tá só reproduzindo coisas que ela ouviu e entender que você também faz isso, você também já fez isso e se observar para não fazer de novo, porque a gente faz, sem querer, querendo, a gente faz. Então é um processo de autoobservação mesmo. Então vamos observar o comportamento dos outros e sempre que você observar um comportamento no outro, observe em você mesmo. E tenta curar em você mesmo. E quando alguém vier pra você tentar te consolar com uma dessas palavras, você não precisa ser rude, você não precisa ser mal com essa pessoa. Só dizer, isso aí não me ajuda. Nesse momento eu só queria um acolhimento. Sabe? Eu só queria uma palavra amiga de verdade. Não esse tipo, sabe? E assim devagarzinho a gente vai aprendendo a lidar com essas coisas, sabe? A gente vai aprendendo a falar com o outro, com mais cuidado, com mais carinho, com mais respeito. E vai aprendendo a lidar com a gente mesmo. Da forma que a gente precisa. Porque isso é muito pessoal, né? A forma que cada um gosta de ser tratado. Então, vamos nesse trabalho de autoconhecimento, se observar sempre nas nossas falas, nas nossas intenções, porque tem aquela coisa de que o que vale é a intenção. Porém, às vezes, por trás de boas intenções, só estão frases ruins, só estão coisas que só pioram as situações. Então, vamos observar, mesmo que nós tenhamos intenções boas, presta atenção no que você está falando. Pense se você gostaria de ouvir aquilo na mesma situação. Se você não sabe o que dizer numa situação difícil, não diga nada. A melhor coisa é, não diga nada. Porque às vezes a gente não sabe mesmo, e tudo bem não saber. Mas é melhor não dizer nada do que falar uma coisa que vai piorar a situação. Tá bom? E vamos ser amigos, e amigos de nós mesmos também. Quando essas situações vierem pra gente mesmo, vamos falar pra gente mesmo essas frases positivas, positivas de verdade, não essa positividade tóxica, tá? E aí, depois, num outro momento, pode caber uma conversa com essa pessoa mais profunda, sobre outras coisas, mas no momento da crise, no momento que a pessoa tá sentindo a dor, é o acolhimento que cabe. É a melhor coisa de se fazer nesse momento, tá bom? Então é isso por hoje. E aí eu peço pra vocês curtirem o vídeo, compartilharem se gostaram, comentem o que vocês acharam, o que vocês acham sobre positividade tóxica. E aí eu vejo vocês no próximo.